Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. E nós vamos falar um pouquinho, aqui os pastores, nossos pastores, têm falado muito sobre isso durante o mês. E eu queria dar continuidade, falar um pouquinho sobre um tipo de libertação essa noite que vai alcançar os de dentro da casa. Amém? Eu tenho lido muito uma palavra e ela tem falado muito comigo de diversas formas, que é o filho pródigo. Só que essa semana eu olhei para ela assim de uma forma em que ela falou comigo como nunca ela tinha falado. E eu queria compartilhar essa noite com os irmãos que estão aqui sobre isso, sobre a perspectiva de alguém que se perdeu dentro de casa. Porque a palavra de Deus fala que tinha um pai que tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E o mais velho, ele quis pedir a herança antecipada, Herança a gente recebe depois que os pais morrem, mas esse aqui colocou a carroça na frente dos bois e disse: olha, pai, eu já quero a minha parte na herança, eu já quero viver, usufruir antes do tempo. E o pai, tá aqui, meu filho, é o que tu queres, então eu vou te conceder. E esse filho saiu para fora, e começou a viver a sua vida aí, gastando todo o dinheiro com tantas coisas ruins que tinham, com prostituições, como diz aqui, meretrizes, com jogos, jogou no tigrinho e um monte de coisa ele fez aí fora. Depois ele voltou, depois gastou tudinho já, tinha ido tudo pro ralo, o dinheiro, ele voltou para a casa do seu pai. Só que teve um filho que nunca saiu. Esse filho ficou, que era o filho mais velho. Só que enquanto, às vezes, nós olhamos essa parábola por uma perspectiva que um filho saiu e se perdeu, mas teve um filho que ficou em casa, mas ele também estava perdido. E é essa perspectiva que nós vamos falar um pouquinho essa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, versículo 29 ao 32. Lucas 15, 29, começando do 29 até o 32. Amém? Antes de nós lermos, eu só queria que nós vamos começar da parte, já aconteceu toda essa narrativa do filho ir, gastar tudo, aí depois que ele já estava na miséria lá fora, que ele falou: não, eu vou voltar para casa para ver se o meu pai me aceita, pelo menos como um empregado. E quando ele chegou lá na casa, que o pai dele avistou ele de longe, o pai dele saiu correndo, como um pai de amor aqui representado por Deus. E a Bíblia fala que o seu pai, ele pulou nele, no seu corpo: meu filho, você voltou, como se ele não tivesse feito nada. Porque realmente o nosso Deus é um Senhor perdoador, amém? Não importa o que a gente fez, às vezes a gente mesmo encara o nosso próprio erro como um perdão que não deve ser perdoado. Mas aquele pai, ele não quis saber o que o filho fez com a sua herança, e o pai restituiu imediatamente a sua posição de filho. Porque a Bíblia fala que ele colocou o anel no dedo dele, colocou a capa nele, falou para os servos: olha, vão buscar, aí façam um melhor novilho, melhor carneiro aí, cevado, prepara o que tem de melhor, e agora a festa vai começar. Então ele pega e leva esse seu filho para dentro e começa uma festa. E aquele filho que ficou, que não tinha saído, estava no campo, E é a partir daqui que essa palavra vai começar. Quando a festa está rolando, E lá em música e tal, e danças, o pai vê assim: cadê o meu filho mais velho? Cadê ele? Não está aqui. E o filho mais velho estava lá no campo, emburrado, porque ele pensou assim: estão fazendo festa lá, porque vieram contar para ele o que aconteceu. E o pai falou: não, mas o meu filho que estava aqui, ele também tem que estar festejando. Ele também tem que estar na festa. Então ele foi lá para o campo. Assim como ele abraçou esse que chegou perdido, ele também foi para o outro também que estava perdido. E começa daqui e diz assim: mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca, nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta,
depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Então aqui, foi aqui um questionamento que foi do filho mais velho pelo pai que estava favorecendo aqui o filho mais novo. Falou: não é justo, pai, não é justo. E nós vamos aprender um pouquinho aqui, como muitas vezes nós que estamos dentro da casa, nós que já fazemos parte da família de Deus, às vezes nós também que estamos aqui, que ficamos aqui, podemos estar perdidos também, como ele estava perdido. Como pode um dos donos da casa não se alegrar com uma festa em sua própria casa? Queridos, é uma festa aqui que estava acontecendo, e aquele filho mais velho, como pai, como herdeiro também, era dono da casa. Eu imagino você essa semana, na terça-feira, nós fomos para um aniversário de uma irmã do nosso GA, do GA Plenitude, que nos convidou. Ela disse assim: olha, eu vou fazer uma festa só em família. Ela convidou a gente: eu vou fazer uma festa só em família. Os únicos que não são da família são vocês, que eu quero que vocês estejam lá, porque eu gosto muito de vocês. E aí ela falou, a gente se sentiu muito honrado. Eu até falei para Geide, para minha esposa, disse assim: não, a gente tem que ir, porque nós fomos honrados de uma maneira muito especial e a gente não pode deixar esse convite. A gente foi para essa festa. Quando chegou lá, ela preparou tudo, ela colocou, ela fez aquele banner, ela mesma fez no computador a arte, mandou imprimir o banner, ela fez aquelas caixinhas de bombom, que eu gosto muito, e um monte de coisa, docinho, e preparou as coisas. A mãe dela ajudou. Aí ela vestiu uma roupa da mesma cor dos adereços lá, do que ela fez lá, das caixinhas, ficou muito legal. E ela se alegrou, ela produziu tudo, era festa, era na casa dela, era dela, e ela usufruiu daquilo, porque fazia parte da sua casa, uma festa na sua casa. Quantos de nós, às vezes, estamos na casa do Senhor, estamos na presença de Deus, e a Bíblia fala em diversos momentos que há uma alegria no céu, que o reino de Deus, uma das coisas que acontece no reino de Deus, que a Bíblia fala, uma dessas coisas é a alegria. Então a alegria, ela faz parte do reino de Deus. E às vezes nós estamos nesse lugar, estamos nessa casa, mas nós não estamos nos alegrando, não estamos desfrutando. Então como pode estarmos nessa casa, e a casa do filho mais velho aqui, era a casa dele, estava festejando lá, mas ele não estava alegre, ele não estava feliz. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. A alegria, ela é um sintoma de quem está no reino de Deus. Amém? Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou ao que bebemos, mas uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Então a alegria, ela faz parte do reino de Deus. Quando nós somos inseridos, e todos nós já fomos inseridos nesse reino, nós devemos experimentar o que esse reino produz. E uma das produções desse reino, do que compõe esse reino, é a alegria. A palavra de Deus fala lá não precisa nem colocar, que é rapidinho, Filipenses 4:4, aí fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Lá em 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim: alegrem-se sempre. E muitas palavras dizem: alegrem, jubilem no Senhor, cantai louvores todos os povos. E a Bíblia declara expressões de contentamento e de alegria. Porque quem está na presença do Senhor, lá em Jó, eu acho que é no capítulo 41, diz assim: na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Então, a alegria, ela é uma expressão de viver experimentando a presença de Deus. Quando nós experimentamos, quando nós vivemos, quando nós buscamos, o Senhor, Ele coloca em nós uma alegria que às vezes ninguém consegue entender.
Eu sempre costumo dizer que na presença de Deus, Deus resolve coisas internas, mesmo sem resolver coisas externas. A Bíblia fala sobre Ana, né, dando um exemplo disso, e eu gosto desse exemplo de Ana, porque Ana ela tinha um problema fora e um problema dentro. Ana não podia ter filhos, né? Então ela não tinha, as pessoas olhavam, e a Penina, que era a outra mulher de Elcana, né? A Elcana tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. E a Ana não podia ter filhos, então a Penina via que ela não tinha filhos, né? E a Penina zombava da cara dela, e a Ana ficava muito triste, muito triste. Então ela tinha um problema fora que não tinha os filhos, mas ela tinha um problema interno também. Ela estava sendo o quê? Oprimida por aquelas provocações da Penina. Então ela ficava muito transtornada, ficava muito afetada por aquilo. E Deus fala que um dia a Ana foi orar ao Senhor no templo, né? Ela foi até o templo e começou a orar, e a Bíblia fala que ela ficava só mexendo os lábios dela lá, né? Como quem estava só falando baixinho. Aí o Elcana, que era o sacerdote, viu a Ana, né? Ele olhou, pensou até que ela estava embriagada, foi chamar a atenção dela. E ela disse: não, Senhor meu, que meu coração está angustiado, né? Eu estou aqui falando com o Senhor. E o sacerdote Eli estendeu a mão, falou sobre ela: então que o Senhor te conceda aquilo que você está pedindo. E a Bíblia fala que depois da Ana ter aquele momento de encontro com Deus, daquilo que ela pediu, ela foi embora para sua casa, e a Bíblia fala que quando ela voltou, ela já voltou com o rosto diferente de quando ela entrou. Então ela entrou no templo que cabisbaixa, decaída, mas ela saiu já com o rosto resplandecente. Então Deus resolveu um problema dentro, mas fora ela ainda não tinha filhos, ainda não tinha tido o Samuel que ia nascer ainda, né? Mas dentro dela o Senhor já tinha solucionado problemas, feridas, né? Angústias. Então quando você busca a Deus, talvez você esteja aqui essa noite, porque você não só está vivendo problemas fora, mas esses problemas que você tem vivido em sua vida têm afetado você por dentro, tem te angustiado, tem te oprimido, mas na presença do Senhor, ao sair daqui, você por dentro vai estar pronto para ser um conquistador de fora, né? O Senhor, Ele vai resolver as tuas angústias, vai tratar as tuas feridas. E a Bíblia fala, né, queridos, que quando a Ana saiu, o que foi que Ana fez? Ana foi, talvez na noite depois ela tenha vestido o colã da época lá, né, a roupinha e tal, lá pro Elcana, falou: Elcana, agora é hora da ação, né? Bora, fizeram lá o negócio. E a Bíblia fala que Ana deu à luz, né? E Samuel nasceu. Então, o Senhor resolveu o interior de Ana, né? Colocando nela um entusiasmo, colocando nela um brilho no rosto novamente. E ela partiu, né, para conquistar. Então, o Senhor, Ele quer transformar toda a nossa tristeza em alegria, né? O Senhor quer transformar todo o nosso interior para nos transformar em conquistadores daquilo que o Senhor quer que a gente seja vitorioso e conquistador. Amém? Mas às vezes nós andamos o quê? Cabisbaixos, querido, tristes. A palavra de Deus fala que a alegria no coração, ela faz uma plástica no rosto, ela formoseia o rosto, né? Quem é alegre tem um rosto bonito, mas quem é triste, emburrado, né? Quem é com a cara virada, a boca todo o tempo, aquilo, né? Cara de comer limão. Quem vive assim, a gente afasta as pessoas, né? Torna o seu rosto um rosto não bonito, como a Bíblia fala, porque a alegria, quando o Senhor vai nos alegrando, a gente vai ficando mais bonito, queridos, amém? Quantos querem ser mais bonitos aqui? Né? Se tu está com a tua autoestima um pouco baixa, né? Talvez tu te olhe no espelho: eu estou um pouco feio. Então busca mais a Deus, né? Pega um pouco disso do Senhor e você vai ficar com o seu rosto mais bonito. É bíblico, amém? E queria ler lá em João, capítulo 15, do 9 até o 11. João 15, do 9 ao 11. Amém. Eu os amei, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor.
quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Até aqui que eu falei, até o 11, é? Isso, até aqui, até do 9 ao 11. Deus está falando aqui, queridos, que existe algo que nós temos que fazer, que quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos uma caminhada, amém? Todos aqui já aceitaram a Cristo que estão aqui? Eu acho que sim, né? Sim. Todos estão aqui já aceitaram a Cristo. Então nós iniciamos uma jornada e uma caminhada. Só que não é somente começar, não é somente iniciar essa jornada, mas é permanecer nela. A Bíblia fala aqueles que permanecem em mim, né? Aqueles que caminham e permanecem nesse caminho, né? Vamos ler novamente lá, volta lá no 9. Eu lhes disse essas coisas, eu os amei, né? Como o Pai me amou. Ó, permaneçam no meu amor. Aí 10. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Então a nossa jornada e a nossa caminhada, ela não é um aceitar a Jesus e tudo está acabado. Ela é um aceitar a Jesus, depois de aceitar, eu começo uma caminhada em que eu permaneço em Jesus. Porque as tentações da vida, elas sempre vão querer nos levar para sair dessa permanência, para nos afastar desse caminho. E nós precisamos o quê? Sempre permanecer nesse caminho do Senhor. Porque é nesse caminho, se nós permanecermos, é que nós vamos desfrutar. E o Senhor diz assim, olha, eu digo isso aqui para que vocês continuem, para que vocês se encham de alegria, para que a alegria de vocês seja completa. Em algumas traduções fala, vocês sejam completos em alegria. A palavra de Deus, se nós temos os versículos anteriores aqui, fala que o Senhor é uma árvore e nós somos o quê? Os ramos, né? Nós somos como se fossem os galhos. E ele diz assim, aquele que não der fruto, ele é cortado e ele é lançado no fogo. Mas aquele que der fruto, aquele que frutifica, ele é poldado para que ele frutifique ainda mais. Então, queridos, eu quero que nós possamos colocar agora um pensamento assim. Se existe um ramo que nasce da árvore e essa árvore é Cristo, a palavra de Deus fala que esse que nasceu de Cristo, ele pode não frutificar. Porque diz que é da mesma árvore que nasce o que frutifica e que nasce o que não frutifica. E se esse que não frutifica for cortado, ele vai estar o quê? Desconectado da árvore que é Jesus. Então nós corremos o risco, queridos, de nascer em Cristo, mas não frutificar, não permanecer. Então nós devemos o quê? Sempre estar conectados e ligados à árvore que é Jesus. Porque ligados nela, sendo alimentados por Cristo, sempre próximo dele, nós seremos o quê? Frutíferos, né? Nós sempre produziremos. E uma das coisas que eu queria que nós atentássemos para a nossa própria vida, eu quero que você pense em você mesmo, é que todo aquele que permanece em Jesus, que permanece no caminho, que iniciou a sua jornada, que está nesse trajeto, todo que está, tem que ser confrontado. Todos nós, queridos, temos que ser confrontados, porque a Bíblia diz que aquela árvore, aquele ramo que não produz, ele fica desconectado. Mas o que produz, o que está no Senhor, ele é poldado, ele é cortado para que ele frutifique ainda mais. Então, ser poldado, ser cortado, é ser mexido, né? É ser tocado, é sofrer um pouco pelo corte, mas para que haja mais frutos ainda. Então, quando nós aceitamos a proposta do Evangelho, as boas novas de salvação, e nós somos salvos, e nós aceitamos a Jesus, existe uma verdade que a gente vivia, e existe uma nova verdade que veio a nós, e as duas verdades, elas batem uma de frente com a outra, assim, ó. Elas se confrontam, essas verdades.
E quando você aceita essa nova verdade de Jesus, você começa o quê? Uma jornada em que você vai abandonando as suas verdades e vai adentrando na verdade de Jesus. E quanto mais você permanece nela, mais você vai encontrando e descobrindo essas verdades. E quanto mais você descobre, mais você abandona as tuas verdades. E você vai sendo liberto de tudo aquilo que você fazia, que não agradava, que te destruía, e vai começando a adentrar numa libertação no Senhor de algo e de uma verdade que vai começando a tomar conta e vai afastando as tuas próprias verdades para trás. Então, quando nós vamos andando, se a gente anda no Senhor, todo dia, todo tempo a gente vai encontrar algo que vai dizer assim: Giovanni, isso aqui não pode, Giovanni, isso aqui você vai ter que abandonar. E para ele dar mais um passo nessa jornada e nessa caminhada, ele vai ter que dizer assim: Senhor, não, isso aqui eu não posso, eu não quero ainda abandonar isso aqui. Então a jornada vai ficar o quê? Parada, estática. Mas à medida que ele diz: Jesus, então vamos lá, eu não consigo, mas Espírito Santo, me ajuda, eu quero tomar essa verdade. Então ele vai dar um passo nessa verdade e um pouco mais da verdade dele vai embora. E a nossa caminhada é essa: quanto mais nós andamos, mais nós experimentamos, mais nós descobrimos. Quanto mais nós descobrimos, mais nós nos alegramos. A Bíblia fala lá em Ezequiel que o profeta Ezequiel ele teve uma visão, que ele ia andando e ele via uma água, né, muito extensa, como se fosse uma praia, e ele ia entrando nessa água. E a palavra de Deus fala que ele primeiro molhava os seus pés, né, os seus tornozelos, os seus joelhos. Quanto mais ele andava, ia afundando, depois a cintura, os lombos, até que chegou uma hora que as águas cobriram ele totalmente. Quando nós estudamos, eu gosto de assistir esses vídeos de curiosidade no YouTube, e quando eu gosto de assistir esses vídeos sobre o oceano, não sei se você gosta, que são as profundezas do oceano. Aí tem lá um monte de peixe estranho, um monte de animal, né, marinho, coisas que acabaram de ser descobertas, porque o oceano é dividido como se fosse em faixas. E quanto mais profundo o oceano é, mais animais novos aparecem. Mais coisas novas, até vegetais, vários tipos de seres vivos são descobertos conforme a profundidade que o homem vai conseguindo chegar no oceano. E com o Senhor também não é diferente. Quanto mais nós caminhamos e profundos nós vamos em Deus, mais há coisas que nós vamos descobrindo, mais há coisas novas que vão sendo descobertas na nossa caminhada. Então, se você caminha, se você está caminhando, você vai sempre ver algo. Olha, eu não sabia que Deus era tão profundo. E você vai mais. Eu não sabia que existia isso no Senhor. Eu não sabia que existia isso no Senhor. E isso vai te trazendo o quê? Um renovo, querido. Um renovo da caminhada, um renovo da sua vida. Às vezes a nossa vida, ela se torna o quê? Um marasmo. Nossa vida se torna uma monotonia. Porque o quê? Nós paramos de descobrir coisas novas em Deus. Paramos de caminhar no Senhor. Porque quando nós vamos caminhando, continuando caminhando, vão aparecendo coisas novas nessa caminhada, vai aparecendo coisas que vão nos confrontando, e aquilo que nos confronta, quando nós aceitamos essa verdade, nós somos renovados, e depois renovados novamente, e depois renovados novamente. E a palavra de Deus fala, né, de glória em glória, e ficando cada vez mais parecido com Jesus, né, um trabalho do Espírito Santo, né, a Bíblia fala: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Então, aquele que vai te melhorando, aquele que vai trabalhando na sua vida, ele vai ter que arrancar aquela lajota antiga para colocar uma nova. Ele vai ter que quebrar aquele reboco velho que está infiltrando, que está te fazendo sofrer, para que ele coloque um reboco novo, que não haja mais infiltração. Ele vai ter que trabalhar a sua vida, e esse trabalhar na sua vida vai te causar muito incômodo, porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Mas ao abrir de mão de muitas coisas, coisas novas vão ser colocadas nesse espaço, que vão te melhorar, que vão te fazer descobrir coisas novas. E o Senhor, ele vai te enchendo de alegria. Amém? Apesar de estarmos na casa, corremos o risco de não desfrutarmos do que a casa possui. Às vezes está lá, mas não acessamos. A palavra de Deus fala que na presença do Senhor há fartura de alegria. Nós estamos falando de alegria, né? Na presença do Senhor
a fartura de alegria. E por que nós não somos fartos de alegria? E por que às vezes a gente vive chorando e se lamentando e reclamando? E essa fartura do reino de Deus, ela não está em nós. Se nós estamos no reino de Deus, então quer dizer que existem coisas na casa, existem coisas onde nós estamos, mas nós não estamos acessando essas coisas. Não estamos inseridos, pegando essas coisas e tomando posse delas. Então nós temos que encontrar isso em Jesus. A profetisa falou no primeiro domingo, e ela falou muito sobre isso, que se trata do Senhor, de uma liberdade, de uma libertação que Cristo pode fazer e trazer sobre as nossas vidas. Quanto mais vivemos o Senhor, quanto mais buscamos a Deus, mais nós acessamos tudo que a casa tem, tudo que a sua presença tem. Outra coisa que aconteceu com o irmão aqui, porque aquele irmão estava totalmente sem alegria, a festa rolando lá, E ele aqui reclamando com o pai dele no campo: não, pai, o senhor chamou o meu irmão para lá, matou um carneiro para ele, fez uma festa para ele, eu estou aqui vivendo há tanto tempo contigo. E esse irmão, ele tem um segundo problema, que às vezes nós dentro da casa nós temos. E eu queria que nós lêssemos lá, voltarmos lá em Lucas 15, do 29 lá, eu acho que está no 30, Lucas 15, 30. Então a primeira coisa que nós falamos é que esse irmão, ele não estava alegre, ele estava aborrecido, ele estava entristecido, ele estava ferido. No versículo 30, passa para o próximo. Ele disse assim, mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Então, queridos, uma segunda coisa que esse irmão fez aqui foi se comparar com outra pessoa. Quantos de nós, às vezes, queremos nos comparar a situação que a gente está com a situação dos outros? Isso acontece constantemente. E se comparar não é saudável, queridos. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 4 e 5. Aqui, cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros. 5. Porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Amém? Todos na Bíblia que começaram a querer ter o seu relacionamento com Deus comparado com outras pessoas, cometeram graves erros. A Bíblia fala de Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal, que estava lá junto com o povo na igreja primitiva, no início da igreja. E eles viram Barnabé vender um terreno que ele tinha. Aí ele pegou todo o dinheiro do terreno e ele foi lá e colocou aos pés dos apóstolos para ajudar na obra. Aí Ananias e Safira viram aquilo e quiseram se comparar a Barnabé, só que eles não tiveram Barnabé como uma inspiração, mas tiveram Barnabé como se fosse algo, não vamos fazer igual também, não vamos perder para Barnabé. Foi mais ou menos isso. E quantas vezes nós vemos alguém fazer alguma coisa e a gente é levado a querer disputar com o outro, tornar aquilo como se fosse, olha, aquela menina comprou aquela bolsa, não, tem que ter uma bolsa igual a dela, eu não posso ter uma bolsa diferente, o irmão fez isso, não, eu tenho que fazer melhor. E Ananias e Safira venderam um terreno também, só que eles estavam com uma motivação errada. Então eles esconderam uma parte do valor, pegaram uma parte e levaram até aos pés dos apóstolos lá. E Pedro viu, e Pedro falou assim, olha, o Senhor falou para Ananias, ele foi lá, Ananias, e Pedro falou, o dinheiro era de vocês, por que tu reteve uma parte do valor? Não era teu o dinheiro, então por que tu disse que tu vendeste por esse valor, mas não era esse valor? Então agora, você vai sofrer as consequências. Ananias caiu durinho, morto já, porque tentou enganar os homens de Deus, tentou enganar a Deus, tentou se enganar, e ele caiu durinho. Quando a Safira, a esposa dele, chegou, viu seu marido morto lá, Pedro perguntou para ela, vocês venderam o terreno por esse valor? Ela falou, vendemos. Aí ela caiu durinha lá também, porque ela também insistiu na mentira, porque eles queriam disputar com Barnabé.
Então, quando a gente tenta se comparar, queridos, a nossa relação com o Senhor é uma relação com o Senhor. Não fique olhando para a grama do vizinho, porque ela sempre será mais verde. Não fique se comparando com as pessoas. A Bíblia fala de Asaf, no Salmo 73, depois você pode ler, que o próprio Asaf, ele fala que ele olha para os inimigos, ele vê os inimigos prosperarem, e ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, os inimigos, eles vivem aí bem, né? São prósperos, são isso, são aquilo. E depois que ele vai cair em si, ele fala assim: quase os meus pés vacilaram, porque eu questionei Deus pela prosperidade dos inimigos, mas aí eu vi o fim que eles iam ter, e vi um fim que o Senhor ia dar para aqueles que servem a Ele. Então, querido, ele viu perigo em se comparar com as pessoas. Então, esse irmão aqui, ele ficou o quê? Chateado pelaquilo que o pai fez com o seu outro irmão, quando, na verdade, ele deveria resolver as suas questões com o seu pai. Amém? Então, nós temos coisas que nós temos que resolver com Deus, né, com as pessoas. Não se compare com outras pessoas. Esqueça isso. Seja liberto do que o outro faz ou do que o outro deixa de fazer. Aí diz assim: se nós não nos alegrarmos com a chegada de alguém, também não sentiremos falta da sua partida. Esse irmão mais velho aqui, a Bíblia fala que ele não se alegrou porque o irmão regressou, porque o seu irmão mais novo regressou. Ele ficou o quê? Chateado. Com certeza, quando o irmão foi e levou a herança do pai, a parte dele, ele deve ter ficado ferido com seu irmão. E quando o seu irmão regressou, ele não se alegrou por aquilo que o seu irmão tinha acontecido com ele, né? Com a bênção do seu irmão voltar, e o pai teve que falar com ele: meu filho, né? Como um bom pai: filho, o seu irmão voltou, o seu irmão estava morto, né? O seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E às vezes a gente está tão preocupado com os nossos próprios problemas, pensando tanto nas nossas próprias demandas, que nós esquecemos de nos alegrar com as demandas dos nossos irmãos, de se alegrar com o retorno deles. Se existe uma coisa que o céu se alegra, é quando um pecador se arrepende. A Bíblia fala que aqui tem 3 parábolas juntas: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo, né, que é o filho perdido também. O que é que diz? Que uma ovelha saiu do rebanho lá, foi embora. Fala que uma mulher perdeu uma dracma, né, dentro da sua casa, e fala que um pai perdeu um filho seu. E todos foram resgatados. O pastor foi, pegou a ovelha, trouxe a ovelha, a mulher achou a dracma, e o pai conseguiu ter o seu filho novamente. Foi um resgate, né, daquilo que se havia perdido. E eu estou dizendo essa noite, falando com os irmãos sobre nós estarmos perdidos dentro da casa, porque você pode reparar que não foi uma ovelha peregrina, foi uma ovelha que estava dentro do rebanho. Não foi uma moeda de fora, foi uma dracma que foi perdida dentro da casa. Não foi um filho estrangeiro, foi um filho de dentro da casa do pai. Então, nas 3 parábolas, alguém de dentro da casa se perdeu. Então, às vezes, a gente pode estar aqui dentro da casa, vivendo como cristãos e evangélicos, sendo evangélicos, mas estarmos perdidos dentro da casa. Nós podemos... a religiosidade pode ter criado uma prisão para a gente se perder, e a gente voltou a se encarcerar novamente, queridos. Isso é algo que pode acontecer. Mas se tem uma festa, né, que o céu faz, é quando o cara chega, né, o pastor chega, coloca a ovelha nos seus ombros, ele chega, e a Bíblia fala que ele muito jubila e muito se alegra, aí convida os amigos para festejar, para se alegrar. A mulher, ela vai limpar a casa para ela procurar a dracma, ela acha a dracma, e ela começa o quê? A festejar por aquela dracma que ela achou, convida os vizinhos, e o pai dá uma festa também na sua casa pelo filho que se havia perdido. Então nós temos, né, que nos libertar e começar a ser uma igreja que festeja cada pecador que se arrepende.
a gente tem que começar a nos alegrar, assim, pelo aquilo que a gente consegue achar, porque a gente já permitiu que o mundo, a gente já permitiu que a religiosidade nos cegasse. A gente estava falando sobre as novas descobertas, né? Sobre viver um evangelho de melhoramento, de buscar coisas novas. E às vezes a gente vive um evangelho de rotina, uma vida de rotina, de vir à igreja, de estar aqui no domingo, de estar aqui em outra atividade, e fazer as orações e fazer coisas. E a gente entra num automático, né? Numa robotização crente, evangélica. A gente passa a ser o evangélico praticante, que vai à igreja, que faz, mas não encontra mais Jesus. Não encontra mais o Senhor. Não vive mais, vive uma vida assim, com o rosto, como diz a palavra, né? Com o rosto decaído. E se chegar alguém aqui novo, aí, vamos lá, incendeia, Senhora, o cara vai olhar para o lado assim, e vai ver o irmão decaído, né? Vai ver o irmão chateado. Vai ver uma igreja que não resplandece a alegria do Senhor. E isso vai refletir, queridos, para que nós possamos ganhar pessoas novas para o Senhor, nós temos que nos libertar de toda essa religiosidade. Nós temos que ser encontrados, né? Nós temos que realmente ser resgatados pelo Senhor, como esse filho foi resgatado. Nós temos que nos alegrar com aqueles que estão perdidos, buscar os perdidos, buscar os nossos irmãos que deveriam estar aqui sentados e muitas vezes não estão. Aqueles que estão em casa, né, que eles não estão doentes, muitos aqui estão doentes, então nós devemos chegar, ligar para cada um e nos alegrar por aquele que estava perdido e foi resgatado. Amém? Jesus, ele nos libertou. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém, queridos? Então a nossa liberdade, ela já foi paga, ela está paga, nós já somos libertos. Nós devemos tomar posse disso. A palavra de Deus fala que Ele nos tirou de um reino das trevas e nos levou para um reino de luz. Então a libertação, a liberdade é sair de um lugar e ser colocado em outro, é sair de uma cela de prisão e ser colocado em um lugar de liberdade, é ser transportado, como dizem algumas traduções, fala, Ele nos transportou de um reino de trevas para um reino da sua maravilhosa luz. Então antes nós tínhamos motivo sim para ficar triste, porque a gente via, olhava, era grade, prisão e parede e tudo, mas agora o Senhor disse assim, que nem Ele falou para Abraão, sai dessa tenda aí e olha para o céu, né? Eu quero te mostrar algo muito mais do que esse monte de pano aí que está cercando a tua visão. Quero te mostrar que tem muito mais, Abraão, para te ver. Há muito mais, Abraão, para te descobrir. Quando Ele chamou o profeta Eliseu, que estava dentro da caverna lá, se trancando e depressivo, e Deus queria falar para ele algumas coisas, e Deus falou assim, Eliseu, não, sai dessa caverna primeiro, Eliseu. Sai dessa caverna que eu quero te falar algumas coisas. E Eliseu saiu e Deus revelou algumas coisas para Eliseu. Eliseu, tu não está sofrendo sozinho, tem uma galera também que está sofrendo igual você, mas que não negou o meu nome. Então Deus quer falar com cada um de nós, queridos, mas nós devemos entender que a nossa passagem, né, que a nossa liberdade, ela já foi comprada. Nós não estamos mais dentro da cela. Nós não estamos mais no corredor da morte, esperando a morte chegar. Nós estamos num reino da sua maravilhosa luz. Estamos num reino da sua maravilhosa luz. Aqueles que estão dentro da cela, eles não podem salvar os outros detentos. Mas aqueles que estão fora, eles têm a chave da liberdade das outras celas. Amém? Jesus é a liberdade para os perdidos. Que não voltemos a ficar presos, ou que possamos mergulhar na libertação que é Cristo em nós. Gálatas 1, para nós encerrarmos. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo,
apóstolo nomeado não por grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo. Não é esse versículo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Gálatas 5. Só confirmar aqui. É, Gálatas 5, isso mesmo. Gálatas 5, 1. Isso. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Amém? Quantos são livres aqui no Senhor? Então, sejam livres, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Amém, queridos? Não se submetam novamente. Então, a lei já escravizou. Fala aqui que a letra, em alguma palavra aqui, fala que a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica no Senhor. Amém? Então, que nós não venhamos a colocar novamente numa prisão da onde nós já saímos. Que não venhamos a criar prisões em nós para que elas venham a nos oprimir. Mas que nós possamos realmente permanecer na liberdade que Cristo já nos libertou. Amém? Vamos ficar de pé. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.